estamos vivendo uma grande crise. Essa crise, se a gente pudesse resumir, ela se dá em dois pontos centrais. Eu acho que é uma crise, primeiro, é uma crise do que a gente pode chamar de regime de acumulação. A gente não pode deixar tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos vivendo uma crise no capitalismo, uma crise da reprodução, né, do capitalismo mundial. E isso tem reflexos institucionais. Antes que algum idiota diga, um parênteses, né? Isso não quer dizer, gente, que o capitalismo vai acabar amanhã. Quer dizer apenas que ele está vivendo uma fase de crise. Aliás, portanto, tem de se reposicionar. Isso aí. Exatamente, não. O capitalismo acabar amanhã não quer dizer que o socialismo irá brotar no dia seguinte. Inclusive, a derrocada. Apenas que as coisas podem se desordenar muito e ficar muito exato. feliz, A derrocada do capitalismo é a derrocada também das formas de vida que se reproduzem sobre o capitalismo. Isso. O que significa, então, que sem alternativas, projetos, outras coisas, o colapso é o que se apresenta diante da democracia como um braço da cultura capitalista. É nesse ponto que eu queria chegar. A crise do regime de acumulação, ela cria também uma crise nos modelos institucionais, uma crise no que a gente chama de democracia, que é essa palavra que a gente sabe dizer muitas vezes o que não é, mas não sabe muito bem dizer o que é. Né? Então, ou seja, uma crise. E o outro ponto também que eu acho que é uma crise que está relacionado também à crise da reprodução, das condições de sociabilidade, né, que a gente chama de modo de produção, enfim, é também a questão da igualdade, né, ou da desigualdade no mundo. Então você tem, de um lado, como é que a gente lida com a desigualdade? E como é que a gente lida com a democracia? E sabe onde isso para? Para na questão de como é que a gente mantém o mundo em ordem, né? Porque tem gente que está disposta, inclusive, a abrir mão da democracia para viver um pouco de ordem. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Olha só. Sim. Então esse é o nosso grande dilema. Como é que a gente vai fazer? E nesse meio tem a questão central. Como é que a gente pensa na questão dos direitos humanos a partir dessa grande crise? Porque a gente já sabe quem serão os condenados da terra, né? Como dizia o Franz Fanon, né? A gente já sabe quem serão os deserdados do mundo. A gente já sabe quem é que vai pagar o pato diante desses conflitos que estão cada vez mais se agudizando. A guerra que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, é um capítulo disso. Mas isso tende a piorar. Então o nosso grande dilema é o seguinte: como é que a gente faz para pensar formas de reordenação do mundo? Você fez um discurso de posse que emocionou muita gente, a mim inclusive. Eu ouvi, sendo seu amigo, eu fiquei com nó na garganta. Porque a gente, quando é coisa de amigo, a gente tende a... Né, gostar ainda mais. Gostar, mas gostar sim. Você é meu amigo. Eu sei que o Silvio é capaz disso. Mas ouvi-lo, um ministro preto dos direitos humanos, falar aquilo, falar das pessoas que importam, né, me deixou, de fato, emocionado. E, claro, era um discurso contra o ódio. E, por incrível que pareça, o ódio atentou para o discurso do Silvio. Claro. Né? E dizendo assim, mas eu sou branco, eu não importo? Então não importo? Eu sou hétero, eu não importo? Eu sou não sei o que, eu não importo? Não, claro, todas essas pessoas importam. Mas eu queria, Silvio, essa é uma pergunta que eu faço sempre. Vem cá, você que está acompanhando aqui, né? Se depois disso você não quiser dar dedinho para cima da pergunta que eu vou fazer, não precisa, porque eu também nem te quero aqui. Ah, está dispensando o público, mal começou? Não, mas é que se você não entender o que eu falar, não vai entender nem o resto do que a gente fizer para a vida. Então, pelo menos, tem de abrir a cabeça para isso. Vem cá, você que é branco e hétero, já foi discriminado alguma vez por isso? Ah, meu Deus, como está difícil ser branco e hétero no Brasil. Daqui a pouco você vai dizer que é difícil ser branco, hétero, rico. Que é um inferno ser isso. Bom é ser gay, é ser preto, é morar no pé da serra lá no Saí, para a coisa desabar sobre sua cabeça, né? Parecendo que eu sou entrevistado, desculpa, hein, mas eu quero saber o seguinte: quando se fala das pessoas que importam, o que isso significa em termos de direitos humanos e aí sim, e da cidadania? E aí eu quero que você fale também do nome do ministério. Deixa eu só completar essa pergunta. É possível decretar igualdade, como faz a Constituição? No fim do dia, a Constituição tem um imperativo de igualdade. Há um imperativo de igualdade na Constituição. Ou seja, a Constituição manda que haja igualdade no Brasil. É possível? Vou lembrar a frase que está num livro muito controverso, escrito no século XIX, por um homem bem barbudo, que ele diz assim: a revolução não se faz por decreto. Nada se faz por decreto. Assim, ou seja... Esclarece quem é o barbudo, porque vai que a pessoa um homem chamado Karl Marx, né?
está no livro O Capital. E ele fala isso, ou seja, não se faz evolução por decreto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que na verdade o direito, as instituições, elas se levantam a partir de forma de sociabilidade, de relações sociais que são conflituosas. Ou seja, e as instituições, elas são fundamentalmente o resultado desses conflitos que se cristalizam, né, de tal sorte que você consegue criar, vamos dizer assim, formas de contenção, né, dos conflitos para que eles não sejam tão agudos que possam destruir a sociabilidade. Mas veja só, agora indo para o ponto que colocou o Reinaldo, quando se afirma vocês são importantes e valiosos para nós e nomina certos grupos sociais, ou então quando você diz vidas negras importam, não quer dizer que outras pessoas e outras vidas não importem, é afirmar a importância de grupos de pessoas que nunca tiveram a importância, né? E que agora nós estamos dizendo o seguinte, agora vocês importam, a vida de vocês também é valiosa. Então nós vamos proteger a vida de vocês, tal como a vida dos brancos, dos heterossexuais, ou seja, das pessoas cis, heteronormativas, como elas são protegidas. Então a vida de vocês importa. Agora, veja, eu comecei o meu discurso de uma maneira, assim, acho que muito emblemática, né? No sentido de afirmar a importância das pessoas de uma maneira geral. Eu comecei assim, se vocês puderem lembrar, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Ou seja, o que eu quis dizer é que as pessoas que estão à margem do mundo, as pessoas que estão sendo discriminadas sistematicamente, não quero dizer que é uma pessoa que foi alvo de um ato de preconceito. As pessoas que sistematicamente são discriminadas, que sistematicamente são violentadas, que institucionalmente são assassinadas, que são escanteadas, que estão morrendo, que estão sofrendo privação, que essas pessoas importam. E que eu, como ministro de Estado, num governo eleito democraticamente, com as expectativas que esse governo carrega do presidente Lula, quero dizer às pessoas que essas pessoas importam e são valiosas para nós.